do mesmo jeito. Porque as pessoas criam um hábito de achar que o que elas têm é normal, porque a outra pessoa tem, ou porque o amigo tem, ou porque o pai tem, ou porque a mãe tem, ou porque não sei quem tem, e aquilo ali acaba sendo uma rotina. Ah, tem dor de cabeça normal. Eu vou lá então, eu vou tomar um analgésico para passar a dor. Beleza, não tem problema nenhum. Você pode tomar um analgésico uma vez ou outra, não tem problema nenhum. Às vezes é uma dor de cabeça muito forte e tudo mais. Você fala, estranho, vou tomar um analgésico para passar, porque ninguém merece ficar com dor. Só que você tem. As pessoas que têm enxaqueca, elas têm que preocupar com certas coisas que a gente vai discutir aqui, tá? Vai ser bem importante isso que a gente vai falar. Para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos, a cada 10 segundos, para vocês terem uma noção, alguém visita o pronto-socorro com algum tipo de dor de cabeça. Vocês têm noção disso? A cada 10 segundos, uma pessoa visita o pronto-socorro por algum problema de dor de cabeça. Na maioria das vezes, é uma dor de cabeça aguda, uma enxaqueca, tá? Que a pessoa já tem o costume de ter, então ela vai no pronto-socorro para receber uma medicação na veia. Por que na veia? Porque na veia é muito mais rápido, passa a dor rápido. Quando você toma um analgésico via oral, até ele passar pelo fígado, ser absorvido e tudo mais, demora um pouquinho. Então é muito importante a gente olhar isso. Às vezes as pessoas buscam isso sem ter uma causa, né? Ah, eu vou ali porque tá doendo muito e eu vou tomar na veia, que é mais rápido. Beleza? Mas só que a gente tem que olhar o que que tá acontecendo. Por que que eu tô com dor de cabeça? Né? Ninguém para pra pensar, por que que eu tô com dor de cabeça? Será que é meu estresse? Será que é minha alimentação? A gente vai ver isso logo logo. Então, assim, as enxaquecas que as pessoas têm, que a gente chama de dor de cabeça, não é só apenas, às vezes, uma dor de cabeça. Para pra pensar. Não é só uma dor de cabeça. Já parou pra pensar que às vezes é uma coisa que incomoda? Então, às vezes é uma dor intensa, são sintomas neurológicos, que às vezes deixa você até incapacitado. Tem pessoas, só para vocês terem uma noção, tem pessoas que têm dor de cabeça e não conseguem nem trabalhar. Elas precisam de um atestado. Tanto que a dor de cabeça às vezes é forte. Mas você para pra pensar, o que é que tá acontecendo com essa pessoa? A gente tem que começar a parar para observar as coisas o seguinte, do ponto de seguinte, o que que eu estou fazendo de errado que tá me causando dor de cabeça? O que que é? Já parou pra pensar? Ou você não liga pra isso? Você só pensa que, essa dor de cabeça é aleatória. Vem assim e tá tudo certo. Não. Então, às vezes a gente pode olhar, achar os gatilhos que disparam essa enxaqueca. Se tem uma dor de cabeça uma vez ou outra, tudo bem. Mas com muita frequência, se você tem dor de cabeça pelo menos uma vez por semana, você tem que procurar a causa dessa dor de cabeça. E a gente vai discutir isso daqui a pouco que eu vou falar para vocês. Para vocês terem uma noção, a enxaqueca, ela atinge mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. E sabe quem que sofre mais com dor de cabeça? Adivinha? Vocês, mulheres. Vocês mulheres. Vocês mulheres acabam sofrendo mais. Geralmente os estudos mostram que cerca de 18% das mulheres sofrem de dor de cabeça. E apenas 6% dos homens sofrem com dor de cabeça. Por quê? Um dos motivos é a vida estressante. Isso é um dos motivos. Por quê, Sunek? Por quê? Porque vocês mulheres, primeiro, muitas trabalham fora, certo? Quando vocês trabalham fora, vocês acabam trabalhando em dobro. Porque o que que acontece? Vocês têm que trabalhar fora, cuidar do serviço de fora, e às vezes tem que chegar em casa e cuidar da casa. Aí tem um monte de coisa para fazer. Então isso gera um certo estresse, gera muita coisa na cabeça. E aí o que que acontece? Aí vocês têm mais tensão. E nessa tensão, vocês acabam tendo mais dor de cabeça. Então por isso que as mulheres chegam a ter 3 vezes mais dor de cabeça que o homem, em comparação com o homem. Então 18% é mais frequente em mulher e só 6% é mais frequente em homens, tá? E 10% geralmente em crianças, tá? Mas aí vai depender muito. Só que a enxaqueca, ela é a terceira doença mais prevalente hoje em dia, que deixa você, às vezes, incapacitante, e a sexta doença incapacitante do mundo. Porque às vezes a pessoa tem tanta dor de cabeça que, como eu falei pra vocês, elas nem chegam a falar assim, eu não consigo nem trabalhar.
Eu já recebi paciente dentro do consultório que ela sofria tanto de dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, que assim, ela não conseguia trabalhar. Teve dia que ela já chegou a ficar 3 dias sem trabalhar por causa da dor de cabeça. Falei, não, peraí, vamos avaliar o que é que tá de errado, né? Que é importante. A gente tem vários tipos de dor de cabeça que a gente tem que avaliar. Tá, então você tem dor de cabeça, enxaqueca com áurea, você tem enxaqueca sem áurea, você tem, a gente tem uma enxaqueca que chama hemiplégica, tá? Tem uma enxaqueca que chega a ser retiniana, que é uma enxaqueca de quê? Por exemplo, você fica muito tempo usando tela. Você usa tela demais, você já levanta mexendo em tela, você fica o dia inteiro no serviço em tela. Aí você chega em casa cansada com aquelas luzes brancas, que é a mesma coisa de você estar com o olho na tela. Então, isso gera uma dor de cabeça. Por isso que é importante. Por exemplo, eu gosto, é que eu tô sem agora, mas eu gosto de usar um óculos que filtra essa luz azul. Me dá mais conforto à noite. Então eu vou estudar, eu vou fazer as coisas. Existem óculos específicos que você põe no rosto e filtra essa luz azul. Então você fica com a vista mais descansada. Né? E eu não tenho grau, por exemplo. Eu não preciso de óculos. Eu só uso por questão quando eu tô estudando por mais tempo, para não ficar naquela tela. E você tem, por exemplo, enxaqueca crônica. Sabe o que é aquela enxaqueca? Sabe qual que é aquela enxaqueca? Desculpa. Sabe qual que é aquela enxaqueca crônica? Que você tem com frequência. Isso é crônico. Mas Sunaic, enxaqueca crônica, muitas pessoas têm. E é normal. Não, é normal as pessoas terem enxaqueca crônica. Mas não é normal. Eu sempre digo que é comum. Sunaic comum? Como assim? Comum. A enxaqueca, vou dar uma dica para vocês muito importante, né? O que que pode causar enxaqueca? Tá? Tem várias coisas que podem causar enxaqueca. A gente vai discutir aqui agora. Por exemplo, deficiências nutricionais. Deficiências nutricionais é uma causa de enxaqueca. Às vezes você tem falta de vitamina do complexo B, por exemplo, vitamina B2. Às vezes você tem falta, por exemplo, de vitamina B9. Você tem falta de vitamina B12. Você tem falta de vitamina D. Você tem falta de magnésio. Então, isso gera dor de cabeça. Então, é importante você avaliar as deficiências nutricionais, porque as deficiências nutricionais geram dor de cabeça, falta de nutriente. Quando você tem um nutriente em falta, você vai perturbar todo o corpo, de alguma forma. Você imagina que você tem um belo sorriso. Do que adianta você ter um belo sorriso se você está faltando centroavante aqui? Você não tem um sorriso mais. Por mais que esteja faltando um dente só. Estranho, né? Então, olha só para você ver o que é a desnutrição. Ela causa um monte de problema. Então, aí você fica pensando: opa, como é que está a minha alimentação? O que eu estou comendo? Você está comendo, mas você está descascando mais e desembalando menos? Ou você está desembalando mais e descascando menos? Porque eu vou falar para vocês, hoje em dia, em pleno século XXI, eu sei que a vida é muito corrida, mas só que tem um detalhe. O que acontece? As pessoas estão priorizando coisas industrializadas do que coisas naturais. Ah, mas por que, Sunak? Porque as coisas industrializadas já vêm prontas. Simples, se você entender. Ocupa, você perde menos tempo. Mas eu digo que esse perder menos tempo significa perder mais vida. É simples você entender. Você economiza tempo, mas você também gasta mais da sua vida, porque você vai estar ingerindo um monte de conservante, um monte de acidulante, um monte de gordura ruim, coisas que têm ação como antinutriente. É impressionante, mas tem, infelizmente. Outra coisa que causa muita dor de cabeça crônica, que eu já peguei muito paciente, sabe o que que é? Isso aqui, ó, falta de água, desidratação. A falta de se hidratar faz com que você tenha dor de cabeça. Mas por que isso, Nike, faz isso? Porque é simples você entender. Quando você está hidratado, você não faz vasoconstrição, você faz uma vasodilatação. Olha só que incrível. Então o sangue flui melhor, o oxigênio flui melhor. Então você não tem dor de cabeça, você relaxa. Agora você anda desidratado.
você vai ter dor de cabeça. Quem tem propensão a ter dor de cabeça. Isso é muito importante. Então, quando você começa a melhorar a hidratação, isso faz toda a diferença. Mas, Sunaik, qualquer água serve? Não. Qualquer água não serve, não. Eu posso te falar que tem água que é muito boa, que vai te hidratar mais, ou eu posso falar, por exemplo, que tem água que vai te desidratar, que vai ser pior ainda. Por que, Sunaik? O que que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês entenderem mais sobre água, a água, quanto mais a água ela tem uma característica de ter uma coisa chamada tensão superficial. O que que é isso? Quanto menor a tensão superficial, mais leve. Quanto maior a tensão superficial, mais pesada. Quando eu coloco um íon de magneto dentro de uma água, eu mudo o ângulo da água. Eu mudo o cluster dessa água. A água, ela é formada por clusters. Então, ela tem cluster de 11 moléculas, 10 moléculas. Então, quanto maior esse cluster, mais pesada é essa água. Quanto menor o cluster, mais leve a água. Agora você imagina que você bebe uma água magnetizada, por exemplo. Ela tem um cluster menor, ou seja, ela é mais leve. Você imagina que você está de pé. Os seus vasos, os seus capilares, a água ela tem que ir contra a gravidade. Se for uma água com a tensão superficial muito alta, com um cluster grande, ela acaba não conseguindo subir direito. Então ela não te hidrata tão bem. Agora, se você pega uma água que tem uma tensão superficial mais baixa, olha a diferença. Você consegue subir melhor, ela te hidrata melhor. Então, isso faz toda a diferença. Principalmente quando você mineraliza essa água com íons negativos, como cálcio, como magnésio e por aí vai. Por quê? Quando você faz isso, você ainda melhora a condutividade dessa água. Faz uma diferença absurda. Por quê? Porque tudo que você vai fazer, vou dar um exemplo para você. Para mim mexer os braços aqui, abaixar, levantar, fazer isso aqui, eu dependo de íons. Eu dou um comando para o meu cérebro, ele realiza. Então, se eu tenho uma condutividade muito baixa, uma baixa mineralização, eu tenho movimentos mais lentos, eu tenho menos percepção, entendeu? Então, eu tenho menos, a reação minha é mais lenta. Já viu que à medida que você vai envelhecendo, também suas reações vão ficando mais lentas? Por quê? Um dos motivos, às vezes, é a falta de hidratação. Outros motivos, falta de minerais, que são importantes para você ter mais reflexo. E também tem o caso da velhice também. Então, é importantíssimo você melhorar a qualidade da água. Se você não melhora a qualidade da água, não tem como você diminuir as dores de cabeça. Como é que você vai fazer? Fala para mim. E aí? Qual que é a qualidade da água que você bebe? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que 70% do seu corpo é água? 70%. À medida que se vocês pegarem, por exemplo, um bebê recém-nascido, ele chega a ser 90% de água. À medida que você envelhece, uma pessoa que é mais velha, ela vai enrugando a pele. O que que significa? Aquilo também significa desidratação. Um idoso chega a ser de 60% só de água. Então, se você mantém uma boa hidratação, primeiro que você melhora suas dores de cabeça. Segundo que você vai ter uma pele até muito mais bonita. Só de você melhorar a hidratação. E terceiro, quando você faz uma boa hidratação, você elimina toxinas do corpo, que também é uma outra causa de dores de cabeça. Muita gente às vezes está contaminado com metais tóxicos. Quando você bebe bastante água, uma água boa, por exemplo, você ajuda a eliminar esses metais tóxicos. Eles saem pela urina, eles saem às vezes pelas fezes. Você está vendo a importância de uma boa hidratação? Água é impressionante. A água ela pode trazer cura. Eu acho isso incrível. Se você beber uma água de qualidade, não é qualquer água. Então, prestem bem atenção na qualidade da água que vocês bebem. Isso faz uma diferença enorme. Outra coisa que é muito causadora de dor de cabeça e as pessoas não fazem a mínima noção é a exposição a mofo, infelizmente. Sabe aquela parede que toma água e tá lá mofada com aquela parte preta? Aquilo ali é fungo, aquilo é mofo. E aquilo ali libera esporos que ficam no ar. E você respira. E aquilo ali tem gente que é sensível e causa dor de cabeça. Então, se você avaliar o ambiente onde você está, é muito importante. Muita gente não faz nem ideia. Acha que isso não é nada, é só uma paredezinha ali com um pouquinho de mofo, não é nada. Não, aquilo ali é muito problemático. Então, o ideal é não ter mofo dentro de casa.
Se você tirar lá de fora, tudo bem, tá longe, mas dentro de casa não deve ter isso, fica exposto no ar. E você inala. Aí você inala, você vai ter dor de cabeça, às vezes você vai ter, por exemplo, diarreia, tá? Muito importante você avaliar isso. Outras coisas que são muito comum também, dor de cabeça, são infecções virais. Tá? Eu pego, por exemplo, se você pega, vou dar uma dica extremamente importante para vocês aqui. Presta bem atenção. E se eu fosse vocês, anotava isso aqui agora. Se vocês pegarem o hemograma de vocês e olharem lá na parte dos eritrócitos, onde está os bastonetes, sempre quando tiver bastonetes acima de zero, sempre tem que estar zero, o ideal. Mas se tiver bastonetes a 1%, significa que você tem alguma infecção aguda acontecendo dentro de você. Você tem algum vírus, alguma coisa. Um vírus da influenza, tá? Da gripe, ou às vezes você pode ter um rinovírus, ou você pode ter, sei lá, um Epstein-Barr, não sei. Precisa ver, precisa avaliar, precisa fazer exame. Então, se der, por exemplo, isso 1%, você tem infecção. E se você tem essa infecção, o que acontece? Pode disparar dores de cabeça. Esses muita gente não sabe. Outras coisas que causam dor de cabeça que é muito frequente. É, é, desbalanços nos seus hormônios, por exemplo. Às vezes a pessoa tem um distúrbio hormonal e não sabe. Postura. A postura também causa dor de cabeça, sabia? Sabe aquela pessoa que fica assim? Ai, meu Deus. Com certas costas. Opa, sempre mais ereto. Quando você está mais ereto, o que acontece? A sua energia flui melhor. Isso faz uma diferença enorme. Então você libera mais energia para o cérebro. Então você diminui a tensão. E se você diminui a tensão, você melhora a dor de cabeça. Outras coisas também causam dor de cabeça, Sunai, que ajuda a gente. Estresse. Ah, bom, desculpa, né, falar isso, mas quem que não é estressado hoje em dia, né? Esse mundo que a gente vive, né, tanto de coisa. Aí você fala, poxa, realmente, verdade. Mas o importante não é você se livrar dele, mas você aprender a lidar com ele. Entende? Você ter resiliência ao estresse. Não é todo mundo que gosta de acordar cedo para ir trabalhar, mas você tem que fazer, né? Infelizmente. Ah, nem todo mundo gosta de ficar tomando água toda hora, porque às vezes você tem que ficar indo no banheiro, fazendo xixi, mas você tem que beber água. Não interessa. Tudo tem seu ponto positivo e tem seu lado negativo. Você tem que parar para pensar, tá? Isso é muito importante. Mas, Sunaik, quais são as principais causas mesmo de dor de cabeça? A primeira delas é a falta de água. Só para vocês terem uma noção, cerca de 30 a 40% dos brasileiros andam desidratados. 30 a 40%. Ou seja, já é um problema aí. Segundo, tá? É as deficiências nutricionais. Tá? Falta de B12, falta de B9, falta de vitamina D, falta de magnésio, por aí vai. Terceiro, muito comum, alergias alimentares. Eita, isso aqui é fatal. É impressionante a quantidade de pessoas que têm alergia alimentar. Quando a gente fala em alergia alimentar, não é uma alergia que a gente fala assim, opa, eu comi uma coisa e teve que correr para o hospital. A pessoa acha que alergia é isso, aquelas de imediata, onde a pessoa pode morrer. Não, é uma alergia tardia, que a gente fala que é uma alergia mediada pela IgM e IgG, e não pela IgE, que é de imediato. O que que significa? Você come um alimento hoje e daqui 2, 3 dias você tem dor de cabeça. Só que você nunca parou para pensar que pode ser, por exemplo, coisas que têm glúten, coisas que têm leite, coisas que têm chocolate, ovos, açúcar, milho, corante, cafeína, café. Ah, eu gosto de café, não fico sem café. Eu paro de tomar café e me dá dor de cabeça. É claro, o café te faz mal. Se você para de tomar ele, te dá dor de cabeça. Álcool. E aí? Começa a avaliar a sua alimentação. O que que você está comendo? O que você está ingerindo que está te dando dor de cabeça? Começa a excluir algumas coisas, fica um tempo sem. Opa, minha dor de cabeça melhorou. Opa, eu tirei o glúten. Minha dor de cabeça melhorou, olha que beleza. Ponto. Você já sabe que é o glúten. Se volta a comer, te dá dor de cabeça de novo. Então, vamos avaliar isso, que isso é muito importante. Então, vou dar algumas estratégias para vocês aqui para melhorar as dores de cabeça. Primeiro passo. Esse é fundamental. Água. Hoje eu já bebi 3,5 litros de água.
3,5 litros. Aqui eu vou beber 4 litros hoje, tá? Então esse copo aqui vai dar 3,5 litros e ainda tem mais meio litro ainda pra beber. Olha só que importante. Quando você está hidratado, você faz vasodilatação. E quando você faz vasodilatação, você melhora o fluxo sanguíneo e o fluxo de oxigênio. Importantíssimo, tá? É, Outra coisa, dormir bem. Noite de sono bem dormida. Impressionante. Quando você dorme bem, você acorda no outro dia revigorado. Então você descansou o cérebro, descansou o corpo. Isso faz toda a diferença. Tá? Gustavo, eu tenho mais quanto tempo? Que eu não notei. Você pode aí, às vezes, ficar um minutinho, porque tem bastante dica para nós passarmos ainda. Mas tem Perfeitamente. mais uma, mas pode ir lá, pode passar mais algumas dicas aí. Perfeitamente. Então, vamos lá, terminando aqui. Vocês fazerem uma dieta anti-inflamatória. Às vezes, aumentar frutas, verduras, legumes, castanhas. Isso faz uma diferença. Tirar aqueles alimentos ruins que eu falei para vocês. Às vezes, vocês têm que testar ovo, testar glúten, testar leite, testar coisas que têm corante. Tá? Então, isso é importantíssimo. Uma outra coisa, uma outra dica importante. Trabalhe a respiração de vocês. À noite, às vezes, antes de dormir, respiração profunda, 10 vezes antes de dormir. Isso acalma, isso relaxa um pouco. Isso vai te ajudar também. Outra coisa importante, às vezes o magnésio. Por exemplo, a água magnetizada, ela vem com o top H+, que é um mineralizador. Ele coloca íons de magnésio e íons de cálcio. Isso melhora o fluxo de condutividade. Então, melhora a dor de cabeça. Por isso que a pessoa, quando começa a tomar água de qualidade, ela melhora a dor de cabeça. Meu Deus, minha dor de cabeça sumiu. Sumiu. Por que que sumiu? Não é água, não é que foi milagre. É porque você estava desidratado, você não estava bebendo água direito. Você não estava bebendo uma água de qualidade. Então, isso faz uma diferença, tá? Então, se vocês pegarem essas dicas, melhora muito. É só pôr em prática. É muito simples. É barato e traz saúde, não só para você, mas traz saúde para sua família inteira. Então, quando você vê isso tudo por trás, aí sim a gente consegue melhorar as dores de cabeça. Porque dor de cabeça não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Vamos tratar a causa. Focar na causa. Isso faz toda a diferença. Ok? Vou passar a palavra para o Gustavo aqui agora, que ele tem várias coisas para passar para nós. Como nós aprendemos muito contigo também, né, meu amigo? Opa! Sunaik, excelentes dicas que você nos passou. E comenta aqui no chat, deixa eu saber de você, principalmente você que está aqui pela primeira vez, o quanto que você já aprendeu aqui hoje. Sunaik já compartilhou conosco inúmeras formas de como a gente promove uma enxaqueca. E o Sunaik falou que é barato, né? E é barato a gente ter saúde. É, Como também é acessível termos saúde. E tudo se inicia, muitas das vezes, de uma boa hidratação, que é o principal fator, não é? Sunaik, então, já demonstrou para nós inúmeras dicas que nós podemos estar fazendo, do quanto que muitas das vezes a gente tem no nosso dia a dia que está promovendo enxaqueca. E o estresse, hein, meu amigo? Esse estresse é brabo, hein? complicado. É brabo demais. Mas é uma coisa que acontece para todos nós. E isso que o Sunaik nos trouxe vai nos ajudar a ter mais saúde. Mas o ponto importante, que é algo que comentaram no chat agora de pouco, que foi também a questão, mas como que a água pode nos ajudar, pode nos auxiliar? O Sunaik já trouxe bastante conteúdo para nós e já foi de grande valia para todos nós. Mas agora também quero convidar aqui para esse round de conversa nosso, para esse bate-papo, o nosso diamante 4 estrelas, Sidney Nunes, que 9 anos de timol que tem, 9 anos levando saúde para as pessoas, não é, Diamante Sidney? Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Perfeitamente. Meu cadastro aqui Excelentemente bem. no projeto é de 2015. Faz 9 anos que eu estou aqui, gente. É muito maravilhoso. Mas eu quero parabenizar você, Gustavo, você, Sunai, que consulta gratuita, maravilhosa, completa que você nos deu aqui para todos nós. Foi Agora eu prazer. quero compartilhar com vocês aqui quem é essa personagem aí que vocês ouviram, viu, gente? Sunaik Rodrigues, nutricionista, formado pela Universidade de Araraquara, especialista em emagrecimento, hipertrofia e longevidade saudável, nutrição funcional e esportiva. Tira um print aí se vocês querem falar com ele, né? Fique à vontade.
e vocês podem estar também conversando com a pessoa que te convidou. Mas nós vamos ouvir aqui um depoimento. Eu estava olhando no chat aqui, gente, que coisa linda. Ó. Ali aqui no Zoom, a Maíra diz que sofria de enxaqueca há 22 anos, conheceu esse projeto, não sofre mais. A Suelen tinha enxaqueca, não tem mais. Aí no YouTube, quem está no YouTube, a Zélia diz que agradece muito a Deus porque ela tinha muita enxaqueca, agora não tem mais. O Wellington tinha todos os dias, não tem mais. A Eliene diz que dava diarreia, tinha que tomar soro de tanta enxaqueca, conheceu esse projeto, não sofre mais. Olha que maravilha, gente. Mas eu vou ouvir só um depoimento, estou vendo a Sara com a mãozinha levantada aqui, por favor, libera o som dela. E a Sara, nós vamos ouvir a Sara aí uns 2 ou 3 minutos, o que esse projeto tem feito contigo. Sara, conta para nós. Ótima noite a todos. Obrigada pelo convite, Sidney. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente, pode continuar. Ok. Então, eu tive vários benefícios por usar, né, a água magnetizada pelo Silucimol, mas o principal hoje, né, é a enxaqueca. E eu sofri com enxaqueca por 34 anos. Eu comecei a ter enxaqueca aos 18 e o meu pai sempre teve enxaqueca, minhas irmãs também tinham enxaqueca, então eu achava que aquilo era natural, né? Então, nos últimos anos, últimos 10 anos, eram mais frequentes. Eu estava tendo enxaqueca todo mês. E as dores eram tão terríveis que eu chegava a vomitar. Então, quem tem enxaqueca aí com vômito sabe do que eu estou falando, né? A gente não consegue trabalhar, não consegue enxergar, não consegue fazer nada, né? Fica imprestável mesmo. E eu tinha que tomar vários remédios para poder tentar prevenir ou para remediar, né? Mas o alívio chegou há 6 meses, faz 6 meses que eu estou fazendo uso desse projeto maravilhoso da Timol, e eu não tive mais crises, nenhuma de enxaqueca. No começo eu tive uma crise curativa apenas ali de 4 dias, tive uma dorzinha, aí eu pensei, vou ver se esse negócio funciona mesmo, não vou tomar remédio, né? E deu certo. Foi só aqueles dias mesmo, bem pouquinho, não cheguei a vomitar nem nada. E faz 6 meses que eu estou fazendo uso e tenho vários benefícios. Minha família tem vários benefícios. Realmente é incrível, eu recomendo. E para os convidados que estão aqui, agradeçam muito quem convidou vocês, porque realmente é uma prova de amor, né? Eu costumo dizer que é uma prova de amor, porque eles se preocupam mesmo com a saúde e querem que vocês também tenham qualidade de vida, assim como nós estamos tendo. Que maravilha, Vânia. Ô, Vânia. Sara, parabéns, obrigado aí pela tua mensagem, né? Não é só um depoimento, é uma mensagem que você deixou aqui para todos nós. Olha que coisa linda, gente. Aí eu estou lendo aqui, Sara, a Vânia, ela disse que a filha dela tinha enxaqueca desde pequena, faz uma semana que está aqui no projeto e ela não tem mais enxaqueca. Vocês aguentam isso? Isso é uma bênção de Deus na nossa vida, né? Obrigado, Sara, pela tua participação. A gente precisa adiantar aqui, mas vou pedir para vocês não saírem da sala, gente, porque agora eu vou mostrar para vocês o que é esse projeto. Eu vou mostrar para vocês também que vocês têm uma segunda oportunidade. Vocês têm 2 oportunidades hoje, vocês vão escolher. Vocês podem usufruir dos benefícios desse projeto e ter todas essas vantagens que vocês estão vendo, e vocês podem também